Ai, como é que começa vídeo? Gente, eu esqueci como que faz vídeo no YouTube. Mas ok, vamos lá. Oi, eu sou Daiane Martins, mais conhecida como Daiane Criativa, principalmente na rede vizinha, eu posso falar? Eu acho que eu posso, né? No Instagram, inclusive, segue lá, é Daiane Criativa, da mesma forma que escreve aqui, escreve lá também. E eu já tenho esse nome já tem um tempo, meio que tornou minha marca pessoal, mas antes era um outro nome, porque eu fazia só uma coisa no Instagram e agora que eu comecei a me aprofundar mais assim na minha marca pessoal e focar mais. Antes era fotos por Daiane, só que eu só fazia fotos, agora eu faço mais coisas, né? Eu consegui acrescentar mais coisas na minha grade de trabalhos. Gente, se eu falar muito rápido, vocês ignorem. Mas enfim, eu decidi voltar com o meu canal. Na verdade, tem muito tempo que eu não posto, né? Eu até arquivei os antigos porque não tem nada a ver comigo mais, assim, nem com as coisas que eu gosto hoje em dia. Então, eu decidi arquivar tudo e começar tudo do zero. E nós vamos falar muito sobre criatividade aqui, né? Acho que faz sentido o nome. E, inclusive, eu vim falar o porquê que eu tive essa vontade de voltar a gravar aqui. Como vocês devem estar acompanhando, né? Foi lançado a cinebiografia do Michael Jackson. Gente, assim, eu ainda não esperei, vou ser sincera pra vocês. Eu já fui no cinema 3 vezes e ele vai sair de cartaz agora, no dia 20, pelo menos aqui na minha cidade. E eu não sei, eu vou ter que arrumar tempo pra poder assistir de novo, pelo menos uma última vez no cinema, assim. E esse filme foi muito chocante pra mim, sabe? Eu já acompanho a história do Michael desde os meus 8 anos de idade, mais ou menos. Eu não vou me recordar exatamente a idade, mas eu sei que eu era muito nova. E quem me incentivou, na verdade, foi o meu pai, né? Ele chegou um belo dia em casa, de trabalho, com o DVD do Michael Jackson. E eu fiquei fascinada, minha irmã também. Só que a gente só foi realmente pegar, assim, um certo gosto, né, por ele, quando a gente assistiu o Thriller. E geralmente criança tem um certo medo, né? Por conta do lobisomem, daquela parte bem monstruosa, vamos dizer assim, né? Só que a gente amou, tipo, logo de cara, principalmente eu, assim, eu realmente amei muito. E a partir dali eu comecei a amar Michael Jackson. Então, cada vez mais eu queria entender, eu queria saber. E eu sempre gostei muito de moda também, né? Então, assim, desde criança eu já sabia que eu queria fazer moda. E, inclusive, sim, eu me formei em moda. Enfim, eu vou tentar resumir aqui para o podcast não ficar muito grande. Inclusive, eu tenho 2 gatos. Se vocês ouvirem um barulho esquisito, são eles, tá? Pode ser que eles comecem a gritar aqui no meio do podcast, mas vocês ignoram. Enfim, eu não posso perder a linha do meu raciocínio. Inclusive, comecei a assistir várias coisas sobre o Michael e tal, e na minha fase mais indo para adolescência, né? Eu li um livro do Michael também, eu não vou lembrar de qual autora que qual o nome do livro. E eu gostei bastante, eu comecei a também, eu mesma escrever a história do Michael. Infelizmente eu não tenho esse livro escrito por mim mais, não tenho. Então eu vou ficar devendo pra vocês. Mas é isso, resumindo assim, meu amor por Michael até os 14 anos. E quando ele, né... Eu fiquei muito em choque, fiquei muito triste, a orelhinha do Salem aparecendo aqui. Mas enfim, o foco não é esse hoje. Mas como eu disse pra vocês, né, eu me formei em design de moda, mas antes disso, eu sempre quis fazer design de moda. Eu também trabalhei numa confecção de lingeries. E foi uma experiência bem diferente pra mim. Trabalhei 6 anos lá, depois eu comecei a fazer faculdade. Trabalhei também numa empresa de tecelagem, na parte de marketing, que foi super diferente pra mim. Eu jamais imaginar que eu ia, né, trabalhar dentro do marketing, apesar de que era voltado pra moda, mas mesmo assim. Enfim, e a parte do criativa, né, sempre esteve muito atrelado a mim, assim. Mas esse nome, de fato, veio depois de pensar muito, muito, muito. Até que deu um estalo, assim, na minha cabeça. Porque sempre diziam pra mim, nossa, você é muito criativa. Daiane, você é muito criativa. Nossa, que look criativo. Nossa, Dai, você é muito criativa. E aí pegou, sabe, assim, na minha cabeça. Ficou esse nome e desde então foi Daiane Criativa mesmo. Eu gosto muito desse nome, inclusive. Então, meio que pegou. Eu ia deixar Dai Criativa, mas...
eu preferi Daiane porque eu acho que condiz mais com o meu momento, com a minha idade também, né? Abafa, gente. Um outro momento eu falo sobre idades aqui, apesar de parecer que eu tenho 20 anos, eu não tenho. Mas enfim, voltando ao filme do Michael. Essa cinebiografia do Michael, cara, abriu a minha mente de um jeito, assim, por mais que eu já conhecesse a história do Michael e tudo mais, não sei o que de fato rolou, assim, na minha cabeça, mas precisou desse filme para eu poder voltar a gravar aqui. Logo depois também, eu li o livro, Roube como um Artista, eu li ele em PDF. Eu gosto de ler livros tanto em PDF quanto físicos mesmo, mas é esse livro aqui, não sei se vai dar pra ver direito, mas é esse, eu tive, tipo, vários insights com ele, inclusive eu também comprei um sketchbook, né, e comecei a personalizar ele. Eu gosto dessas coisas, né, gente? Da N Criativa tem que fazer o nome, fazer jus ao nome. Então, tipo assim, eu realmente levo a sério as minhas leituras, pelo menos agora que eu tenho um sketchbook. Então, eu comecei a escrever, tipo, insights, momentos do livro que eu tive mais curiosidade, que eu gostei, as frases principais. Eu fui recortando outras coisas também, fui colando, pegando figuras de revistas que eu tenho também, ó. E é isso, assim. Eu gosto de usar bastante a criatividade nessas horas. Eu acho que faz bastante diferença até para minha criatividade, para minha leitura. E, enfim, esse livro, Roube como um Artista, bateu muito com o que o Michael disse, né, o tempo todo no filme, assim. Eles frisaram bastante essa parte criativa dele, pelo menos foi o que eu senti, né? Apesar de deles terem também frisado a parte do pai dele. Um spoiler para quem ainda não assistiu, pula. Mas quem já assistiu, continua, porque a gente vai viver esse hiperfoco por muito tempo ainda. Enfim. E teve uma frase do filme que eu fiquei muito em choque, assim, que foi: seja fiel a quem você é, seja livre para criar. E, cara, é isso, sabe? Assim, é sobre isso. Aí eu comecei a ler o livro e todas as frases do livro, assim, bateram muito, que fala muito sobre como olhar para o mundo, sobre as ideias que você tem que roubar, sobre você saber de quem você vai roubar, sobre você também ser livre para poder errar, né? Enfim, são vários insights que eu tive, assim. Comece copiando, vou dar uma checada aqui. Construa o seu próprio mundo, faça amigos, ignore inimigos. Ele frisa bastante assunto, assim, do dia a dia mesmo que a gente passa, sabe? E fala também, tem uma parte que fala que eu acho muito interessante, até sobre casamentos, que a gente tem que saber com quem a gente casa, né? Que a pessoa pode tirar o seu chão, ela pode te dar mais chão para você caminhar, pode continuar, né, a caminhar com você também. Então, basicamente é isso. Então, isso tudo me fez ter um novo olhar sobre o mundo da arte, né? E, inclusive, eu tô lendo um outro livro. Eu não vou falar sobre ele agora, não. Eu acho que eu vou deixar pra falar no próximo vídeo, né? Nos próximos vídeos que eu for fazendo. Porque senão esse vídeo vai ficar gigante. Mas, basicamente, é isso. Atualmente, eu trabalho com a criação de conteúdos lá no Instagram. Eu sou diretora criativa, faço a parte toda criativa das mídias para os meus clientes. Também continuei com a parte da fotografia, mas mais focado ali para o digital, para o online, não focado em casamentos, eventos, apesar de eu já ter feito um pouco, mas é mais voltado e mais centrado para o posicionamento mesmo de marca, de imagem. Atualmente eu também estou cursando minha pós-graduação em comunicação e produção de moda, que é muito legal também. E foi lá que eu aprendi sobre os arquétipos, que é uma coisa muito legal que eu quero trazer aqui também. Sobre o branding, arquétipo, arquétipico. É até difícil de falar, gente. Mas como você se posicionar, como você conhece de fato a sua essência. Então eu dou consultorias lá. Assim, é bem legal, é um assunto que eu gosto de abordar. Eu vou tentar trazer isso de uma forma mais leve aqui, para quem se interessar. Meu intuito aqui
ajudar outras pessoas também, né? Que às vezes ou queiram trabalhar na área ou se interessem também de fato pela consultoria e se interessem e queiram fazer. Eu também faço consultoria online. Mas é isso, gente. O podcast de hoje foi só pra gente dar um início aí, me apresentar. Esse aqui é o Salem do Multiverso. Assim, ele não é igual o Salem da Sabrina, ok? Mas tá valendo. Então vocês vão ver muito essa carinha por aqui também, porque assim, eles gostam de me acompanhar em tudo. E é isso, galera. Até a próxima. Beijo.